Imagina só, você alcança o maior sucesso da sua vida profissional e, em vez de celebrar, você só quer que tudo acabe. Parece loucura, né? Pois é, mas é exatamente essa a história do profeta Jonas. Hoje, a gente vai tentar entender esse paradoxo, essa raiva de um profeta no auge do seu próprio triunfo. Pois é. Logo depois de salvar uma cidade inteira, é esse o pedido que Jonas faz a Deus. Chocante. Não tem comemoração, não tem alívio, só um desejo imenso de morrer. Mas por quê? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. A questão que nos intriga é justamente essa. Porque, veja bem, essa não é uma história sobre fracasso. É sobre um sucesso tão, mas tão desconcertante que leva o protagonista ao fundo do poço. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. Ok, para a gente entender essa crise toda do Jonas, primeiro a gente precisa entender a natureza do sucesso dele. Um sucesso que, na verdade, ele nunca quis ter. O resumo da ópera é o seguinte: Jonas foi lá, pregou a destruição, e não é que a cidade inteira ouviu, se arrependeu, e aí Deus, na sua misericórdia, perdoou todo mundo. A missão foi um sucesso absoluto, mas para o Jonas, aquilo foi um desastre pessoal. E aqui veio o pulo do gato. A raiva do Jonas não veio porque ele errou. Pelo contrário, veio porque ele acertou em cheio. Ele não fugiu com medo de falhar, mas porque ele sabia desde o comecinho que a misericórdia de Deus ia vencer. Ele já tinha previsto o perdão, e era exatamente isso que ele não conseguia suportar. Então, o coração do conflito está todo aqui. De um lado, a visão do Jonas, que é bem preto no branco. Justiça é punição, olho por olho e ponto final. Do outro lado, a perspectiva divina, que diz que a misericórdia não é o oposto da justiça, mas sim a sua forma mais completa. E o interessante é que, em vez de dar uma bronca no Jonas, Deus responde com uma pergunta, quase uma pergunta socrática, sabe? Ela não serve para condenar, mas para fazer o próprio Jonas pensar. É um convite para ele olhar para dentro e entender de onde vem essa raiva toda. Só que o Jonas não responde. Ele simplesmente vai para fora da cidade, senta e fica lá, emburrado, esperando para ver o que vai acontecer. E é nesse momento que Deus prepara o cenário para uma lição bem prática, uma espécie de parábola viva. E olha, essa lição acontece num piscar de olhos. No momento, Jonas está super feliz, todo contente com a sombra que uma simples planta está fazendo. No momento seguinte, a planta morre e pronto. Ele é jogado de volta para aquela mesma angústia profunda. Essa mudança drástica é totalmente intencional. E lá vem ela de novo, a mesmíssima frase dramática, o mesmo desejo de morrer. Só que dessa vez, o motivo não é a salvação de uma cidade inteira, é a perda de uma planta. Uma planta que ele conhecia há menos de um dia. A comparação é feita para ser chocante mesmo. Então Deus faz a mesma pergunta de antes, só que agora com um foco muito mais afiado. A questão não é mais abstrata, sobre justiça. É sobre esta planta específica e essa reação tão visceral de Jonas por causa dela. A resposta do Jonas é impressionante, de tão desafiadora. Ele não só defende a sua raiva, ele dobra a aposta. Ele basicamente diz, sim, tenho tanta razão para estar com raiva que prefiro morrer. Mal sabe ele que acabou de cair direitinho na armadilha pedagógica de Deus. Agora, a gente vai para o argumento final, para ver como tudo isso se conecta. É aqui que a lição da planta é usada para revelar o ponto principal de toda a história. A conclusão de Deus começa de forma bem simples. Ele aponta o óbvio. Essa compaixão toda é por algo que Jonas não teve responsabilidade nenhuma, nenhum trabalho, nenhum investimento. A planta simplesmente apareceu e desapareceu. E aqui está o ponto crucial. É tudo uma questão de perspectiva. Jonas sente uma compaixão mortal por uma planta passageira pela qual ele não fez absolutamente nada. E Deus contrapõe isso com a sua preocupação por uma cidade enorme, cheia de gente, descrita como moralmente inconsciente, quase como crianças. E até os animais entram na conta. A escala é simplesmente incomparável. Vamos parar para pensar um pouco nesse número. 120 mil vidas humanas. É esse o peso que Deus coloca na balança contra a plantinha do Jonas. É uma forma de esfregar na cara a imensa diferença de valor e a profundidade da preocupação divina. E a história termina aqui, com uma pergunta, não com uma resposta. O livro nunca conta se Jonas mudou de ideia. A pergunta fica no ar, forçando não só o Jonas, mas todo mundo que lê a história a confrontar a mesma questão. Onde a gente investe a nossa compaixão? E por quê?